Escolhido A, você não chegou até aqui por acaso. Este não é apenas mais um vídeo, é um ponto de interseção espiritual. Um encontro marcado no céu antes mesmo de você abrir os olhos hoje. Se você está a ouvir esta palavra agora, é porque o seu nome foi chamado no mundo invisível. Ungido, existe um tempo determinado por Deus para cada coisa debaixo do céu. Como diz Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. E este é o seu tempo. Você não está a aproximar-se de um momento profético. Você está dentro dele. A atmosfera mudou. O ciclo antigo terminou. E aquilo que estava retido no invisible está prestes a manifestar-se no natural. Escolhido, esta não é uma mensagem de motivação comum. É uma convocação espiritual. Hoje, esta noite ou nas próximas horas, algo pode mover-se em seu favor. Uma porta que estava selada começa a abrir. Uma resposta que parecia distante começa a alinhar-se. Uma transformação que você esperou por tanto tempo entra em contagem regressiva, como está escrito em Abacuque capítulo 2, versículo 3. A visão tem um tempo determinado, e se tardar, espera, porque certamente se cumprirá. Mas o que o céu está a revelar agora é isto: a espera terminou. Ungido, prepare-se. O seu momento Kairos chegou, e o seu chamado já está em movimento. Escolhido, esta palavra não é genérica, não é para a multidão. É para quem foi destacado no secreto, para quem foi separado sem entender, para quem sentiu o peso do silêncio e a dor de ver outros avançarem enquanto você parecia parado. Eu preciso que você compreenda algo agora com o espírito e não apenas com a razão. Você não foi esquecido, você foi guardado. Enquanto você pensava que estava a perder tempo, o céu estava a construir estrutura. Enquanto você achava que estava a ser ignorado, Deus estava a retirar distrações. Enquanto você via portas fechadas, Ele estava a desenhar um portão que só você pode atravessar. Porque destinos que carregam glória não podem passar por caminhos comuns. Você não é um projeto de curto prazo, você é uma obra de longo processo. E por isso o seu atraso não foi atraso, foi preparação. Eu sei que em muitos momentos você se perguntou por quê. Eu sei que em certas noites você ficou calado diante de Deus, só escutando o seu próprio espalhamento interno. Eu sei que houve dias em que você quase desistiu, mas a razão pela qual você ainda está aqui é porque Deus não terminou. E mais do que isso, Ele está apenas a começar. O que você chama de solidão, eu chamo de triagem divina. O que você chama de demora, eu chamo de alinhamento. O que você chama de dor, eu chamo de lapidação. Porque nenhum diamante nasce polido, e nenhum escolhido nasce pronto. E você não foi chamado para ser rápido, você foi chamado para ser sólido. Agora escute com atenção. A sua primeira missão não é provar quem você é revelar quem Deus é através de você. Porque Deus não procura talentos impressionantes. Ele procura cravazos disponíveis. Ele não procura pessoas perfeitas. Ele procura pessoas rendidas. E enquanto muitos estavam a construir imagem, Deus estava a construir caráter em você. Enquanto muitos estavam a buscar aplauso, Ele estava a testar a sua fidelidade no invisível. E é no invisível que Ele prepara o visível. Você viu outros passarem por portas que pareciam ser suas por direito? Mas o que você não via é que aquelas portas não suportariam o peso do destino que Ele reservou para você. E portas erradas abertas cedo demais se transformam em prisões disfarçadas. Por isso Deus atrasou. Por isso Deus fechou. Por isso Deus escondeu. Não por prazer em ver você esperar, mas por compromisso em ver você permanecer. Porque promessas grandes exigem estruturas profundas. Agora deixe-me falar algo direto. Amanhã para você não é um dia comum. Não é apenas mais uma repetição do ciclo. É um ponto de viragem espiritual. É um momento Kairos. É uma dobra no tempo. É o instante em que o invisível começa a manifestar no visível. Você não está apenas perto de uma mudança, você está dentro do corredor da mudança. E o corredor é estreito, porque ele só comporta quem tem alinhamento. E é por isso que você sente esse aperto, essa pressão, essa inquietação que não passa. Não é ansiedade, é posicionamento, é o céu a reorganizar tudo antes do disparo. Como um corredor antes do tiro de partida,
Você já não está a descansar, você está em tensão santa. E essa tensão não é para quebrar você, é para focar você. Porque quando o sinal soar, você não vai ter tempo de debater com o medo, de negociar com a dúvida, de consultar inseguranças antigas. Você vai ter que se mover. E é por isso que agora Deus está a tratar do seu interior, para que você não congele diante do portal. Porque muitos veem a porta abrir e travam, não por falta de capacidade, mas por excesso de ruído dentro. Mas Deus está a silenciar o ruído. Ele está a calar vozes que não são dele. Ele está a retirar distrações que atrasavam o seu discernimento. Ele está a cortar laços que sugavam a sua energia espiritual. E se você tem sentido essa separação, saiba que não é rejeição, é preparação. Porque antes de grandes transferências, há sempre grandes limpezas. Nenhum recipiente recebe vinho novo se ainda estiver cheio de resto antigo. E eu digo isto porque eu também passei por esse processo. Houve um tempo em que Deus começou a tirar pessoas, planos, certezas. E eu achei que estava a perder tudo. Mas só depois entendi que Ele estava a interromper caminhos que me destruiriam mais tarde. Porque algumas coisas não saem por desinteresse, saem por misericórdia. E a misericórdia de Deus sobre você tem sido muito mais forte do que você imagina. Escolhido, há algo que você precisa entender. O portão que está diante de você não é feito por homens, não é feito por conexões, não é feito por sorte, é feito por tempo divino. E tempo divino não funciona com relógio, funciona com propósito. E quando o propósito amadurece, o tempo se manifesta. E o seu propósito amadureceu no fogo, na espera, na obediência silenciosa, nas lágrimas, nos nãos, nas noites sem resposta. E foi isso que te qualificou. Não foram títulos, não foram pessoas, não foram cursos. Foi a sua permanência. Foi a sua fidelidade quando ninguém via. Foi a sua capacidade de não desistir quando tudo parecia sem sentido. E é isso que faz de você alguém em quem Deus confia. Porque Deus não confia destinos profundos a pessoas superficiais. E agora que Ele vê em você profundidade, estrutura, raiz, Ele começa a abrir. Mas escute, abertura sem obediência vira desperdício. E é por isso que antes do portão abrir totalmente, há uma pergunta que ecoa. Você vai obedecer imediatamente? Não quando se sentir pronto, não quando tudo estiver claro, não quando o medo desaparecer. Agora. Porque a diferença entre quem entra e quem fica preso no corredor é a prontidão do sim. E muitos perdem o momento não por falta de promessa, mas por excesso de negociação. Mas você não está aqui para negociar com Deus. Você está aqui para concordar com Ele. Porque quando você concorda, o céu se movimenta. Quando você hesita, o tempo aguarda. E esta estação não é de hesitação, é de alinhamento. Você não foi trazido até aqui para retornar. Você foi trazido para atravessar. Mas atravessar exige decisão interna antes do movimento externo. E nesta primeira parte da sua missão, Deus está a confirmar algo em você. Não é só uma instrução, é uma identidade. Não é só um passo, é uma mudança de fase. E o que vem a seguir vai exigir mais sensibilidade do que força, mais rendição do que controle, mais obediência do que lógica. E é exatamente sobre isso que nós vamos aprofundar na próxima parte, onde você vai começar a compreender como o céu testa antes de revelar e por que cada instrução pequena esconde um destino grande demais para ser ignorado. Escolhido, agora eu preciso levar você para um nível mais profundo de compreensão. Porque o que vai acontecer na sua vida não será apenas uma sequência de eventos, mas uma sequência de decisões. E cada decisão sua será observada não por homens, mas pelo céu. Existe um princípio que governa o mundo espiritual e ele é simples, mas poucos o aceitam. Deus nunca revela totalmente antes de testar. Ele nunca entrega o mapa completo, porque se entregasse, você caminharia por informação e não por confiança. E o que ele deseja construir em você não é apenas resultados, é relacionamento. Porque resultados sem relacionamento geram arrogância, mas relacionamento gera autoridade.
E é neste ponto que você se encontra agora, num lugar entre o que foi prometido e o que ainda não se manifestou, entre o invisível e o visível, entre a palavra recebida e a realidade sendo formada. E esse lugar escolhido é desconfortável, mas é sagrado. É desconfortável porque exige fé. É sagrado porque produz estrutura. Eu sei que existem momentos em que você quer entender tudo antes de agir, que você quer garantias antes de se mover, que você quer sinais claros antes de obedecer, mas o céu não opera por garantias visíveis. Ele opera por alinhamento invisível. E o alinhamento, muitas vezes, vai exigir que você confie sem entender, que você avance sem ver, que você diga sim mesmo quando tudo dentro de si quer esperar. Porque a obediência que transforma destinos não é a obediência confortável, é a obediência desconfortável. É aquela que desafia a lógica, que confronta a prudência humana, que expõe a sua dependência. E eu digo isto porque já vivi essa encruzilhada, já estive naquele lugar em que Deus pediu um passo que não fazia sentido. Já estive naquela fase em que obedecer significava perder segurança antes de ganhar direção. Já estive naquele momento em que tudo dentro de mim queria controlar, mas o céu exigia rendição. E foi exatamente aí que tudo começou a mudar. Não quando eu entendi, mas quando eu confiei. Porque no reino, entendimento vem depois da obediência, não antes. Agora escute isto. A missão que Deus está a preparar para você não vai chegar como algo grandioso logo no início. Ela vai chegar pequena, discreta, quase imperceptível aos olhos naturais. Porque tudo o que é poderoso no reino começa em forma de semente. E semente não impressiona como árvore, mas semente carrega a floresta dentro. E se você desprezar a semente, você nunca verá a floresta. O inimigo sabe disso, por isso ele vai tentar fazer você minimizar. Ele vai sussurrar que é pequeno demais, que é simples demais, que é insignificante demais. Mas o que ele chama de pequeno é exatamente o que o céu selecionou como início. Porque Deus testa você no pouco para confiar no muito. Ele observa como você responde a instruções simples para medir se pode confiar-lhe instruções maiores. E a sua resposta agora vai definir o tamanho do que virá depois. Escolhido, cada vez que você obedece num detalhe, uma porta se movimenta no invisível. Cada vez que você escolhe a fidelidade no secreto, uma engrenagem celestial se ajusta. Cada vez que você renuncia ao seu orgulho, um novo nível se aproxima. Porque o céu não libera por necessidade, ele libera por confiança. E confiança não é medida pelo quanto você fala, mas pelo quanto você obedece. Há pessoas que sabem versículos, mas não vivem princípios. E Deus não promove discurso, ele promove prática. Por isso a sua missão vai também testar a sua coerência. Vai mostrar se você serve pelo que recebe ou pelo quem ele é. Vai revelar se a sua fé depende de resultados ou de relacionamento. Vai expor se você está comprometido ou apenas animado. E isso é necessário, porque a animação passa, mas compromisso sustenta. Agora entenda, a missão não é apenas algo que você faz, é algo que faz algo em você. Cada instrução que Deus dá carrega dentro dela uma porção de formação. E muitas vezes, antes de mudar as suas circunstâncias, ele vai confrontar as suas estruturas. Antes de alterar o que está fora, ele vai ajustar o que está dentro. Porque bênçãos sem estrutura interna se tornam armadilhas. E Deus não prepara armadilhas para os seus, ele prepara fundações. E se às vezes você sente que está a ser apertado por dentro, que está a ser confrontado em áreas que você evitava, que está a ser levado para lugares do seu coração que você preferia não visitar, saiba que não é o inimigo. É Deus a fortalecer a base antes da expansão. Porque ninguém amplia sobre terreno rachado. E você não está a ser esmagado. Você está a ser estabilizado. E aqui está algo que você precisa receber com maturidade. A sua missão também vai revelar motivações. Vai mostrar se você quer servir para aparecer ou se quer aparecer para servir. Vai mostrar se você busca plataforma ou propósito. E Deus sonda isso não para te rejeitar, mas para te alinhar. Porque ninguém carrega grandeza com motivações pequenas. E eu falo isto porque eu também precisei ser alinhado. Eu também precisei ser quebrado em certas intenções. Eu também precisei ser
exposto em certas áreas, eu também precisei admitir que havia coisas em mim que não combinavam com o que eu pedi ao céu. Mas quando eu deixei Deus trabalhar, quando eu parei de justificar e comecei a render, algo dentro mudou. A ansiedade cedeu. O controle afrouxou. A fé amadureceu. E então as portas começaram a se mover. Escolhido, a sua missão é mais do que uma tarefa, é um processo de transformação. Ela vai mexer em hábitos, vai cutucar zonas de conforto, vai desafiar padrões antigos, vai exigir que você deixe coisas que já não cabem no lugar onde Deus está a levar você. Porque não se entra numa nova fase carregando bagagem da fase anterior. E isso dói. Dói soltar, dói desapegar, dói dizer não, dói mudar, mas dói mais ficar preso. E entre a dor da transição e a dor da estagnação, Deus escolhe a da transição, porque ela cura. E é por isso que eu digo, não resista ao processo. Não lute contra o estiramento. Não se encolha quando Deus te amplia. Porque tudo isso é parte de um teste que não é para te derrubar, é para te preparar. E se você for fiel agora, se você não recuar, se você não negociar, se você disser sim mesmo com medo, algo poderoso vai começar a se alinhar sobre a sua vida. Não apenas uma bênção, mas uma nova configuração. Não apenas um favor, mas um novo território. Não apenas uma resposta, mas uma mudança de nível. E tudo isso começa com a sua resposta interior agora, neste momento, neste ponto exato onde você se encontra entre o que foi dito e o que será revelado. Escolhido, agora entramos numa camada onde muitos têm medo de chegar, porque é onde o céu começa a expor o invisível não para ferir, mas para libertar, não para envergonhar, mas para alinhar, não para atrasar, mas para acelerar. Existe um momento no processo em que Deus deixa de apenas testar a sua obediência e começa a revelar o que estava escondido no seu interior. E esse momento nunca vem antes do tempo. Ele vem exatamente quando você já tem estrutura suficiente para não quebrar com a verdade. E é por isso que você demorou tanto a chegar aqui, não por incapacidade, mas por proteção. Porque a verdade sem estrutura destrói, mas a verdade com estrutura constrói. E agora que você chegou neste ponto, eu preciso que você compreenda uma coisa profundamente. Aquilo que Deus vai expor em você não é para te diminuir, é para te elevar sem pesos escondidos. Porque ninguém sobe leve quando carrega mentiras internas disfarçadas de certezas. E o que o céu está a fazer agora é arrancar raízes antigas que não combinam com a nova estação. Talvez você não tenha percebido, mas muitas coisas começaram a incomodar você nos últimos tempos. Comportamentos que antes eram normais passaram a parecer pesados. Conversas que antes eram confortáveis começaram a soar vazias. Lugares que antes pareciam seguros começaram a parecer limitados. Isso não é rejeição, é desencaixe espiritual. É o seu espírito a avisar que você cresceu e que aquilo já não cabe mais. Porque quando Deus começa a expandir alguém internamente, o ambiente antigo começa a o apertar. E esse aperto não é castigo, é sinal de crescimento. Como uma criança que já não cabe nas roupas antigas, você não cabe mais em padrões antigos. E é aqui que muitos cometem um erro. Tentam ajustar o novo para caber no velho, em vez de abandonar o velho para receber o novo. Mas Deus não vai reduzir o que preparou para você. Ele vai remover o que já não serve. E isso vai exigir coragem, porque soltar é mais difícil do que conquistar. Conquistar é empolgante, soltar é doloroso, mas soltar é necessário. Porque não há como segurar a promessa com mãos cheias de passado. E agora você precisa entender o que realmente acontece neste ponto. Deus começa a tocar em camadas mais profundas. Não só no que você faz, mas no porquê você faz. Ele não está interessado apenas nas suas ações. Ele está interessado nas suas intenções. E intenções, escolhido, moldam destinos. Porque duas pessoas podem fazer a mesma coisa, mas com motivações diferentes e ter resultados espirituais completamente distintos. E o que Deus faz agora é purificar. Ele começa a retirar ambições disfarçadas de fé. Começa a arrancar vaidades escondidas em discursos santos. Começa a desmontar comparações silenciosas que corroem o coração aos poucos. Não porque ele não confia em você,
mas porque Ele confia tanto que não quer que você leve lixo interno para um lugar de glória. Porque a glória não tolera impureza interna, ela expõe tudo. E Deus não quer que você seja exposto, Ele quer que você seja transformado antes. Eu falo isso com verdade porque eu mesmo precisei passar por esse processo. Eu já pedi coisas a Deus achando que era propósito, mas depois Ele me mostrou que era carência. Eu já desejei portas achando que era chamado, mas depois percebi que era comparação. Eu já sonhei com lugares achando que era missão, mas depois entendi que ainda era ego. E quando Ele me mostrou, doeu. Doeu admitir, doeu reconhecer, doeu deixar morrer. Mas depois que morreu, algo puro nasceu. E é isso que está prestes a acontecer com você. Deus vai deixar morrer o que é falso para ressuscitar o que é verdadeiro. E isso não é perda, é troca. E a troca sempre favorece quem confia. Agora entenda, a sua missão não vai apenas abrir caminhos fora de você, ela vai desbloquear territórios dentro de você. Há potenciais que você carrega que ainda não foram ativados, não por falta de dom, mas por excesso de camadas. Camadas de medo, camadas de defesa, camadas de sobrevivência, camadas de adaptação ao ambiente errado. E Deus começa agora a remover essas camadas, uma por uma. E isso, às vezes, gera desconforto, porque você se acostumou com certas proteções, mesmo que fossem prejudiciais. Mas Deus não quer proteção baseada em trauma. Ele quer identidade baseada em propósito. E por isso você vai começar a sentir confrontos internos mais claros. Não como culpa, mas como consciência. Não como condenação, mas como realinhamento. E é aqui que você precisa ter maturidade para não confundir desconforto com rejeição. Porque o desconforto que vem de Deus é cura em processo. E cura às vezes arde, mas arde porque está fechando feridas que você carregava há anos sem perceber. E agora, nessa nova fase, você vai começar a perceber também uma coisa. Algumas pessoas vão se afastar naturalmente. Não por briga, não por ódio, não por conflito, mas por falta de encaixe. E isso é parte do processo. Porque quando Deus muda a sua frequência, quem não acompanha se distancia sem esforço. E não tente segurar, porque quem é para caminhar com você vai se alinhar naturalmente. E quem não é, vai se retirar sem necessidade de guerra. E isso é misericórdia. Porque o que Deus prepara para você exige leveza, exige foco, exige que você não carregue presenças que atrasam, que drenam, que confundem. Não porque essas pessoas sejam más, mas porque elas são incompatíveis com a estação. E incompatibilidade de estação não é julgamento, é respeito pelo processo. E agora eu vou dizer algo que você precisa guardar. Quando Deus começa a revelar o que estava oculto, Ele também começa a revelar o que estava reservado. Porque ao mesmo tempo que Ele remove dentro, Ele começa a alinhar fora. Conexões começam a surgir, ideias começam a clarear, oportunidades começam a se desenhar, respostas começam a se aproximar. E você vai perceber que aquilo que estava confuso começa a ganhar forma. Não tudo de uma vez, mas progressivamente. Porque Ele não te dá tudo. Ele te conduz em camadas. E cada camada revelada depende da fidelidade na anterior. Por isso você não pode apressar, mas também não pode travar. Você precisa apenas continuar. Continuar obedecendo, continuar ajustando, continuar rendendo. E se você fizer isso, você vai perceber algo poderoso. A sua mente vai ficar mais clara, o seu espírito mais sensível, a sua visão mais limpa. E quando essa clareza chega, a direção deixa de ser peso e passa a ser convicção. E é nessa convicção que a próxima fase vai se construir. Porque agora que o que estava oculto começa a lhe ser revelado, o céu começa a preparar o terreno para o que estava prometido começar a ser manifestado. E é exatamente nessa transição entre revelação interna e manifestação externa que vamos mergulhar na próxima parte, onde você vai entender como a obediência se transforma em deslocamento sobrenatural e como o movimento do céu começa a se tornar visível na sua realidade. Escolhido, chega um momento no processo em que a revelação deixa de ser apenas interna e começa a gerar deslocamentos reais no cenário invisível.
E esses deslocamentos, embora você ainda não os veja claramente, já estão a alterar o curso de reuniões, decisões, conversas, oportunidades e caminhos que antes pareciam fechados. Porque quando o céu decide mover alguém, ele não apenas inspira, ele rearranja estruturas, desorganiza sistemas antigos e realinha trajetórias que estavam fora do eixo. E você precisa entender que há coisas que estão a mudar por sua causa sem que você esteja presente fisicamente. Há ambientes onde o seu nome já foi mencionado, espiritualmente, antes mesmo de qualquer reconhecimento visível. Há portas que já começaram a ceder na dimensão que não aparece nas redes, nas conversas ou nos eventos, mas que já estão a sofrer pressão divina, e isso é o deslocamento sobrenatural. Não é barulho, não é espetáculo, não é anúncio. É um movimento silencioso, porém decisivo. Porque o céu não precisa de avisar para agir. Ele só precisa de autorizar. E quando ele autoriza, tudo começa a se mover. Talvez você tenha sentido nos últimos dias uma sensação estranha, uma consciência mais intensa de que algo está para acontecer, não como ansiedade, mas como expectativa diferente. Como se o ambiente tivesse mudado de clima. Isso é o deslocamento a começar a refletir no seu espírito. É quando o que já foi decidido no alto começa a emitir sinais no seu interior. E aqui entra algo muito importante. Você vai precisar aprender a não confundir ansiedade com discernimento. Porque a ansiedade vem do medo, mas o discernimento vem da paz. Mesmo em meio à pressão. E se você percebe que, apesar da tensão, há uma base de calma em você, isso é um sinal claro de que quem está a mover não é o caos, é Deus. Porque quando Deus se move, ele não gera pânico, ele gera consciência. E é exatamente isso que está a acontecer agora com você. O céu está a tornar você consciente de um novo território, de uma nova fase, de uma nova configuração que já está em formação. Mas escute, deslocamentos espirituais exigem cooperação prática. Não adianta o céu mover se você permanece imóvel na sua postura, nos seus hábitos, nas suas decisões. Porque muitas vezes Deus abre caminhos, mas a pessoa não anda. Ele desloca estruturas, mas a mente continua a mesma. E aí o movimento externo não se completa. Por isso esta fase exige que você alinhe o seu comportamento com o que já está a acontecer no invisível. Se o céu está a mover você para um novo nível, você não pode continuar a alimentar hábitos antigos. Se Deus está a abrir uma nova estação, você não pode continuar mentalmente preso na anterior. Se Ele está a elevar você em autoridade, você não pode continuar a agir em identidade antiga. E isso é mais sério do que parece, porque muitas pessoas recebem movimentos externos, mas perdem por falta de ajuste interno. E o que Deus faz com você é diferente. Ele não quer apenas te dar algo, Ele quer transformar você para sustentar aquilo que Ele dá. E é por isso que esta fase é tão sensível. Porque agora você precisa prestar atenção aos pequenos sinais, aos pequenos ajustes, às pequenas correções que ele vai começar a fazer. Talvez ele comece a pedir mais tempo com ele, não por obrigação religiosa, mas por afinamento de sensibilidade. Talvez ele comece a cortar relacionamentos que já estavam frouxos, não por crueldade, mas por desalinhamento de rota. Talvez ele comece a incomodar hábitos que você defendia, não porque eram pecados óbvios, mas porque já não combinam com o nível para onde você vai. E tudo isso é parte do deslocamento. Porque deslocar não é só mudar de lugar, é mudar de estrutura. E a estrutura não se muda sem fricção. Mas a fricção não é para te parar, é para te moldar. Escolhido, eu preciso que você entenda. Deus está a reposicionar você. Ele está a tirar você de um ponto A e levar você a um ponto B, que você ainda não entende completamente. Mas entre esses dois pontos há uma travessia. E toda travessia exige um desprendimento do lugar anterior. E muitos querem alcançar o novo, mas sem largar o antigo. E isso não é possível. Porque você não atravessa uma ponte carregando tudo o que estava no continente anterior. Algumas coisas ficam para trás. Não por perda, mas por incompatibilidade. Porque o peso antigo não aguenta a estrutura nova. E essa travessia já começou. Talvez você sinta que as coisas antigas começam a perder brilho, que o que antes te preenchia agora parece raso, que conversas antigas já não te excitam como antes, que sonhos antigos já não te satisfazem.
Isso é sinal de deslocamento. É o seu espírito a mover-se antes do seu corpo chegar. E você não deve lutar contra isso, você deve acompanhar. Porque resistir a um deslocamento divino é criar peso desnecessário no próprio caminho. E agora eu vou dizer algo direto. O céu começa a acelerar quando você coopera. E quando você coopera, você vai perceber mudanças mais rápidas do que imagina. Pessoas que somem, pessoas que aparecem, convites inesperados, ideias que clareiam, portas que começam a se mexer. Não tudo ao mesmo tempo, mas como um efeito dominó que começa no invisível e vai descendo para o natural. E o seu papel agora é manter-se sensível, não endurecer, não voltar atrás por medo, não sabotar o processo com insegurança. Porque insegurança é um dos principais freios no deslocamento espiritual. E insegurança não é resolvida com garantias externas, é curada com identidade interna. E a sua identidade agora precisa ser firmada no que Deus disse sobre você, não no que as circunstâncias mostram. Porque as circunstâncias vão sempre atrasar a revelação do céu. Mas se você se firmar na voz, quando a realidade mudar, você já estará posicionado. E isso é vantagem espiritual. E é por isso que Deus não está apenas a dar-lhe uma instrução, Ele está a calibrar a sua postura para uma nova realidade. Porque a realidade vai mudar mais cedo do que imagina. E quando mudar, você não poderá se dar ao luxo de ainda estar em dúvida. Você precisará estar pronto, posicionado, alinhado. E esse alinhamento começa lá agora. Não quando tudo estiver claro. Não quando tudo fizer sentido. Agora no meio do processo. Porque quem se alinha no processo desfruta do resultado. Quem só se move quando vê chega atrasado ao próprio favor. E você não foi chamado para chegar atrasado. Você foi chamado para estar na frente do próprio tempo. Porque o seu tempo já foi autorizado. E agora que você entendeu como o céu começa a deslocar o invisível, você precisa preparar-se para entender o que acontece quando esse deslocamento começa a se manifestar no visível, trazendo sinais claros, mudanças externas e confirmações na sua realidade. E é exatamente isso que vamos revelar na próxima parte, onde você vai compreender como o que já se moveu no céu começa a se materializar na sua história. Escolhido, agora entramos no ponto em que o que foi deslocado no invisível começa a ganhar forma no visível. E esta é uma fase que muitos desejam, mas poucos estão preparados para sustentar. Porque manifestações não são apenas bênçãos que chegam, são realidades novas que exigem maturidade para não se perderem. Você precisa entender que quando algo começa a se materializar, ele vem acompanhado de responsabilidade, de exposição, de decisões mais rápidas e de consequências mais claras. Por isso Deus não manifesta antes de formar, porque dar sem preparar é criar tropeço, mas você não foi formado em vão. Você foi preparado exatamente para esse momento em que as coisas começam a sair do campo espiritual e tocar a sua realidade física, emocional e financeira. E esse toque não vem como mágica, vem como evidência, vem como portas que se movem, vem como respostas que aparecem, vem como alinhamentos improváveis, vem como desbloqueios que você já tinha desistido de esperar. E você pode pensar que é coincidência, que é sorte, que é timing humano, mas você vai saber lá dentro que não é. Porque quando Deus manifesta, você reconhece pelo tipo de paz que vem junto, pela ausência de confusão, pela sensação de encaixe. Talvez você já começou a perceber pequenas coisas diferentes, oportunidades que surgem sem você forçar, pessoas que começam a valorizar você de um jeito novo, conversas que se abrem onde antes havia silêncio, portas que começam a ranger depois de anos fechadas. Isso não é ilusão. Isso é o reflexo visível de um movimento invisível que já vem acontecendo há algum tempo. E agora eu preciso que você entenda algo fundamental. Manifestação não é o final do processo, é o início de uma nova etapa. Porque muitas pessoas chegam na manifestação e param, se acomodam, relaxam, se distraem e acabam perdendo o que receberam. Mas o que Deus está a fazer com você não é temporário, é estrutural. Ele não está a dar apenas momentos, ele está a mudar ciclos. E ciclos mudam quando você se comporta diferente dentro deles. E isso vai exigir que você mantenha vigilância mesmo quando a resposta chegar.
Porque o inimigo não luta antes da promessa. Ele luta mais forte depois que ela começa a se manifestar. Mas não para impedir que venha, porque já chegou, e sim para tentar fazer você perder o que recebeu. E é por isso que nesta fase você vai precisar mais do seu discernimento do que no início. Porque antes você precisava acreditar, agora você vai precisar administrar. E administrar bem o que Deus libera é tão importante quanto esperar por aquilo que Ele prometeu. E aqui entram decisões práticas. Como você lida com o novo? Como você se posiciona quando o favor começa a aparecer? Como você reage quando aquilo que faltava começa a chegar? Você mantém a humildade ou se envaidece? Você protege ou expõe? Você investe ou dispersa? Porque o céu observa como você lida com a manifestação. E a forma como você lida determina se aquilo se estende ou se limita. E agora eu preciso trazer algo pessoal. Eu lembro de um tempo em que Deus começou a manifestar algo que eu pedi por muito tempo. E quando começou, no início foi lindo, parecia um sonho. Mas em poucos dias eu percebi que eu estava sendo testado de novo. Só que agora não era na falta, era na abundância. Não era na espera, era no recebimento. E eu descobri que receber é às vezes mais difícil do que esperar. Porque esperar te mantém humilde, mas receber exige maturidade para permanecer humilde. E eu tive que fazer escolhas rápidas, evitar ambientes que poderiam me desviar, cortar distrações que agora tentavam me seduzir, ajustar minha rotina para não perder o foco. E foi nessa fase que muitas pessoas ao meu redor não entenderam, acharam exagero, acharam radical. Mas não era radicalismo, era proteção. Porque quando Deus manifesta, o ambiente ao redor muda e quem não entende a estação tenta te puxar de volta para a anterior. Mas você não pode voltar. Você não foi tirado do lugar antigo para revisitar constantemente o antigo. Você foi tirado para permanecer no novo. E isso exige postura. E você agora vai precisar dessa postura. Porque o que o céu vai trazer não é frágil, mas pode se tornar frágil se você o tratar com displicência. E eu não digo isso para gerar medo, mas consciência. Porque consciência protege mais do que medo. Agora escute. A manifestação não vem apenas como resposta externa. Ela vem também como expansão interna. Você vai começar a perceber que a sua visão se alarga, que o seu entendimento amadurece, que a sua sensibilidade aumenta, que você começa a ver coisas que antes passavam despercebidas. Você vai começar a sentir menos necessidade de provar e mais vontade de cumprir. Menos desejo de reconhecimento e mais desejo de cumprir propósito. Isso é sinal de promoção espiritual, porque promoção não é só financeira ou social, é principalmente mental e espiritual. E quando a promoção interna acompanha a externa, você não se perde. Mas quando a externa vem antes da interna, a pessoa se destrói. E com você, Deus alinhou. Ele trabalhou por dentro antes de liberar por fora. Isso é favor, isso é cuidado, isso é paternidade. E é por isso que você não deve se comparar com ninguém, porque o processo de cada um é diferente. Alguns recebem rápido e perdem rápido. Outros demoram, mas permanecem. E você está entre os que permanecem. Porque Deus não está com pressa com você. Ele está com propósito. E propósito não corre, propósito constrói. E agora, quando as coisas começarem a se mover mais visivelmente, você vai perceber reações nos outros. Alguns vão apoiar, outros vão invejar, outros vão tentar se aproximar por interesse, outros vão tentar diminuir. E você precisa discernir sem se contaminar. Porque nem todo elogio é puro e nem toda crítica é real. E você não pode permitir que a opinião dos outros reorganize o que Deus organizou em você. Você precisa continuar guiado pela voz que te trouxe até aqui. Porque o ambiente vai ficar mais barulhento quando a manifestação começar. Mas a voz de Deus vai continuar suave. E você vai precisar escolher qual voz mais influencia suas decisões. E eu te digo, se você se mantiver sensível, se você não se desviar, se você continuar colocando o céu acima do aplauso, acima do medo e acima da vaidade, o que está a começar agora não será um pico, será uma nova base. Não será um momento isolado, será uma nova realidade.
Porque a manifestação que Deus preparou para você não é um evento, é uma estação. E esta estação não vai ser curta, porque foi preparada com profundidade. E agora, depois que você entendeu como a manifestação começa e o que ela exige de você, nós vamos avançar para a próxima parte, onde você vai compreender como sustentar essa nova estação sem perder o alinhamento e como caminhar dentro dela sem se desconectar da fonte que a liberou. Escolhido, agora que você começou a perceber que a manifestação não é um evento isolado, mas uma estação que se abre, é essencial entender como se sustenta aquilo que o céu liberou. Porque muitos oram pela promoção, mas poucos aprendem a habitar nela. Sustentar não é apenas conservar, é aprofundar. Não é apenas segurar o que veio, é permitir que cresça. E isso começa dentro. Você não sustenta uma nova fase com mentalidade antiga. Você não mantém uma bênção nova com hábitos antigos. Você não caminha em território novo com mapas velhos. Você precisa atualizar o interior para que ele comporte o exterior. E isso exige decisões diárias. Escolher o silêncio quando a vaidade chama. Escolher a disciplina quando a comodidade tenta. Escolher a simplicidade quando a ostentação aparece. Porque a sustentação acontece nas escolhas pequenas, não nos grandes momentos. Eu aprendi isso em uma fase em que tudo começou a se mover rápido demais. Pessoas grandiosas queriam acesso, oportunidades surgiam em cascata, mas o céu me revelou algo. Se eu não desacelerasse por dentro, eu perderia o equilíbrio por fora. E eu precisei criar espaços de silêncio mesmo em meio ao barulho. Tive que proteger minha rotina espiritual como se protege algo sagrado. Porque é sagrado. E é isso que você vai precisar fazer agora. Blindar momentos de oração, proteger sua sensibilidade, não deixar que o excesso te roube do essencial, porque o excesso também rouba. O inimigo não vem apenas com escassez, ele também vem com distração em forma de abundância desordenada. Mas quando a abundância é guiada por propósito, ela não te consome, ela te expande. E aqui entra a maturidade. Você não vai correr atrás de tudo que aparece. Você vai discernir o que é parte da estação e o que é ruído. Nem toda porta que abre é sua. Algumas são testes disfarçados de oportunidade. Outras são atalhos que desviam do caminho original. E você vai precisar aprender a dizer não sem culpa, a esperar sem ansiedade, a se mover sem pressa. Porque a pressa sempre roubou mais do que a demora. E esta estação não foi liberada para te estressar, mas para te alinhar. E alinhar é ajustar. Ajustar a agenda, ajustar as relações, ajustar prioridades, ajustar expectativas. Porque aquilo que Deus começa a sustentar contigo, Ele sustenta através de você também. Ele te torna coautor do processo. Não é tudo automático, é relacional. Ele libera, você organiza. Ele abre, você administra. Ele confirma, você responde. E isso não te pressiona, isso te honra. Porque Ele confia em você. E é exatamente por isso que Ele não te tirou do processo. Ele te incluiu nele. E agora, escolhido, você vai sentir que algumas coisas vão deixar de fazer sentido. Ambientes antigos vão perder sabor. Conversas vazias vão cansar mais rápido. Sonhos pequenos não vão mais te satisfazer. E não é orgulho, é transição. É sinal de que você não cabe mais nos formatos antigos. E você não deve forçar encaixe onde Deus já te expandiu. Você não pode diminuir quem você se tornou para caber na expectativa de quem ainda não acompanhou o seu processo. Porque quem Deus promove, Ele também separa. Não para isolar, mas para proteger. E você vai precisar aceitar essa separação sem culpa, sem arrogância, mas com entendimento. Porque toda estação nova exige um novo círculo de influência. E se você tentar permanecer onde já foi encerrado, você vai atrasar o que está iniciando. E eu falo isso com cuidado, porque separar não significa desprezar. Significa redirecionar. Honrar o que foi, sem permanecer preso ao que já terminou. E agora, você vai perceber que a sustentação é um treinamento diário. E em cada dia, Deus vai te ensinar algo novo sobre fidelidade, sobre gestão, sobre caráter, sobre propósito. E se você continuar sensível, humilde e obediente, essa estação não apenas vai se sustentar, ela vai se aprofundar.
Mas na próxima parte, eu vou te mostrar como você evita os erros mais comuns que fazem pessoas perderem exatamente na fase em que tudo começa a dar certo e como você se mantém firmado quando as tempestades tentarem testar a estabilidade do que foi construído. Escolhido, nesta etapa em que tudo começa a ganhar forma e força, surgem também os riscos que ninguém costuma avisar, mas que todo chamado precisa compreender para não cair quando deveria apenas avançar. O primeiro risco é acreditar que agora você já chegou. E não, você não chegou. Você apenas entrou numa nova estrada. Porque quem pensa que chegou para de aprender, e quem para de aprender, começa a regredir sem perceber. Humildade não é negar a bênção. É reconhecer que a fonte continua sendo Deus e não você. O segundo risco é a distração. Quando as portas começam a se abrir, elas podem te chamar para todos os lados. Mas nem tudo que te chama está alinhado com o que te chamou. Você vai ser convidado, elogiado, procurado, requisitado. E se você não filtrar, você se fragmenta. E ninguém sustenta avanço fragmentado. O terceiro risco é o isolamento emocional. Muitas pessoas, ao se sentirem diferentes, se fecham, constroem muros, perdem a capacidade de conexão e isso gera solidão. Mas Deus não promove para isolar. Ele promove para expandir influência com equilíbrio. Você precisa de pessoas certas ao seu redor. Não de muitas, mas de verdadeiras. E agora o quarto risco, muito sutil, o orgulho espiritual. Aquele sentimento secreto de eu mereço, eu sofri por isso. Sim, você sofreu. Mas não foi seu sofrimento que abriu portas, foi a graça. E lembrar disso te mantém leve. E o quinto risco é esquecer da sensibilidade. Quando tudo começa a funcionar, você pode parar de ouvir. E quem para de ouvir se adianta ao próprio tempo e tropeça. Mas você não. Porque você está aqui, ainda atento. E eu te digo mais. Haverá dias nesta fase em que você vai sentir cansaço. Não porque está errado, mas porque a expansão exige mais energia. Mas cansaço não é sinal de desistência, é sinal de ajuste. E você deve aprender a descansar sem abandonar, pausar sem retroceder, respirar sem sair do lugar. Deus não te chamou para queimar, te chamou para arder sem se consumir. E agora, se você passou por essa parte, eu preciso que você entenda algo profundo. O verdadeiro teste não é quando tudo está difícil, é quando tudo começa a dar certo. Porque é aí que o coração revela quem realmente governa dentro dele. Se você continuar olhando para o céu mais do que para os resultados, se você continuar buscando a presença mais do que o palco, se você continuar obedecendo mesmo quando poderia fazer do seu jeito, então nada vai roubar esta estação de você. Porque o que te sustenta não é a bênção, é o caráter que Deus formou em você para recebê-la. E se você protege isso, protege tudo. E na próxima parte, você vai entender como selar espiritualmente esta estação para que ela se torne permanente e como transformar o que começou em legado. Escolhido, agora que você chegou a este ponto, é hora de selar o que começou para que não seja apenas uma fase boa, mas uma marca permanente no seu destino. Selar espiritualmente não é repetir palavras, é alinhar atitudes, é transformar experiência em cultura, momento em fundamento, resposta em responsabilidade. É decidir que isso não será só sobre você, mas sobre o que Deus fará através de você daqui em diante. Porque toda estação de promoção verdadeira gera legado se for bem administrada. E legado não é fama, é impacto contínuo. Não é número, é transformação. Agora você vai começar a perceber que suas decisões já não afetam só você. O que você escolhe, o que você aceita, o que você recusa, o que você constrói, tudo começa a reverberar em outros. Pessoas vão se inspirar sem você perceber. Vidas vão ser tocadas sem você anunciar. E esse é o sinal de que você entrou numa dimensão de influência. Mas influência não se sustenta com força, se sustenta com integridade. E eu te digo, com o mesmo tom com que o céu me falou, não negocie seus valores por velocidade. Porque o que vem rápido demais e sem estrutura, cai rápido demais também. Você foi chamado para durar. E para durar, você vai precisar manter-se pequeno por dentro enquanto cresce por fora. Você vai precisar continuar aprendendo,
ouvindo, ajustando, porque o selo não é feito com perfeição, é feito com perseverança. Todos os dias você reafirma esse selo quando escolhe obedecer mesmo quando ninguém vê, quando você mantém seu coração limpo, mesmo quando poderia se vingar, quando você honra mesmo quando poderia ignorar. E é assim que o que começou como missão se torna legado. Não um legado de palavras, mas de presença. Não um legado de títulos, mas de impacto. E se você entendeu isso, saiba que o que Deus começou em você não vai parar aqui. Porque hoje foi só o início do que Ele ainda vai revelar através da sua vida. Escolhido, este não foi apenas um vídeo, foi um ponto de ativação no seu caminho. Enquanto você ouvia esta palavra, uma transferência já começou no mundo espiritual. Algo foi alinhado, algo foi liberado, algo foi marcado no seu destino. Você está dentro do seu momento Kairos, o tempo exato determinado por Deus. E nada que foi escrito contra si poderá desfazer o que Ele já selou a seu favor. Ungido, caminhe com paz, caminhe com discernimento, caminhe com humildade. Porque quando Deus libera uma missão, Ele também garante a cobertura. O céu conhece o seu nome, os anjos já estão posicionados. E o que começará agora não é apenas um novo capítulo, é uma nova dimensão. Receba isto. Portas que estavam fechadas vão responder. Ambientes que não te reconheciam vão te discernir. Confusões serão dissipadas. E a clareza vai guiar os seus passos. Se esta palavra testemunhou dentro do seu espírito, escreva "Eu recebo" nos comentários como selo profético. E se sentir no coração, compartilhe este momento com alguém que precise de ativação. Escolhido, permaneça alinhado, permaneça desperto, permaneça fiel. O que Deus começou, Ele vai completar. Caminhe em paz, caminhe com fé. E lembre-se, a sua missão já começou.